Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Já estamos na segunda-feira. E segunda-feira é dia de quê? É dia de Clube do Livro. Bora ler o livro Ordens do Sucesso. Sim. Vamos lá. Mudar essa vida financeira. Raquel, seja muito bem-vinda, Raquel. Estamos no Clube do Livro Ordens do Sucesso. Já estamos na página 26, tá? E hoje nós vamos falar sobre expiação como compensação. Já estamos na metade do nosso livro. E como já estamos na metade do nosso livro, já anota o próximo livro. Gente, o próximo livro é maravilhoso. O próximo livro é, em comemoração ao Axis, ele é Dinheiro Não É Problema, o problema é você. Então, aproveita, já põe na sua agenda que no mês de abril nós vamos fazer o Clube do Livro Dinheiro Não É Problema, o problema é você. Já chama suas amigas, porque de Axis ele vai ser o último livro gratuito. Depois disso, os outros livros de Axis serão clubes do livros com assinatura. Uma assinatura baratinha, uma assinatura singela, mas com uma contribuição para a gente ter essa troca de energia que Bert Hellinger fala aqui, tá bom? Então vamos falar sobre expiação como compensação? Aqui, de forma similar ao capítulo sobre a riqueza, existe um outro movimento da consciência que tem um papel importante, mas em uma direção oposta, em direção à riqueza. Esta conduzia ao sucesso e ao lucro, a que leva ao insucesso e à perda. Esse movimento da consciência vela sobre o equilíbrio entre dar e tomar. Isso significa que temos uma boa consciência quando, depois de tomar, também damos, de forma que estabelecemos um equilíbrio e uma continuação do dar e tomar, no qual todos ganham por igual. O mesmo movimento, só que inverso, existe em relação à justiça e à culpa. Nós o conhecemos como penitência e expiação. E dando um exemplo bem rápido do dia a dia desse dar e tomar, né? Ontem eu fui na feira. A feira é um exercício maravilhoso do dar e do tomar. Porque o feirante, ele te dá o alimento, ele te dá o suprimento para você dar conta na semana inteira, né? Fisicamente, de nutrientes. E você, ao receber este alimento que vem deste feirante, você dá para ele o dinheiro que também auxilia no sustento desse feirante. Então, é uma troca, né, de energia pelo sustento. É belo isso. Então, vamos exercitar esse dar e receber. E toda vez que você estiver recebendo, pergunte: como que eu posso contribuir com isso? Como eu posso contribuir com essa pessoa? O que eu posso dar para manter o equilíbrio desse dar e receber? Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la, e através do dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Vou ler de novo. Você expia uma suposta culpa, então você está espiando uma culpa. Faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la. Então assim,
tá perdendo dinheiro, as coisas da sua casa tá quebrando, seu carro tá quebrando, que culpa que você tá pagando? É a culpa de deixar de pertencer à sua família? Porque agora você tá numa posição maior, você tem melhor condição? Sério. Gente, saiu da página aqui totalmente. Ah, aqui. Não, não. Nossa senhora. Tá. O que significa que essa penitência, né? Faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la, e através de dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Então, comprei um carro. Eu já passei por essa situação, gente. Toda vez que eu comprava um carro, alguém batia nesse carro. Alguma coisa acontecia com o carro e eu perdia dinheiro com o carro. É como se eu voltasse a pertencer de todos aqueles da minha família que não tem carro, não tem condições de ter carro, né? Os anteriores a mim. Então, quais são os J's e MCs ao quadrado que vocês estão criando e que estão te prendendo nesse pertencimento da escassez? Você vai decidir renunciar, destruir, descriar isso agora, por favor? Sim? Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todos os novos, curtos, garotos, povoados e alheios. Referindo-se à minha profissão ou empresa, isso significa que pago uma culpa da consciência com o fracasso ou até mesmo com o fracasso da minha empresa. Como poderia salvar a minha empresa? Para isso, a nossa consciência nos ajuda ou nos prejudica? A expiação ajuda a nossa vida ou prejudica? Prejudica não só a nossa vida, mas também a vida de muitos outros? E um trecho aqui que eu não tinha lido ainda é o trecho do meu Deus. Peraí. Né? Ontem faltou a gente ler esse trecho do meu Deus. Que ontem a gente falou da expiação, falou de justiça, né? Então vamos lá, meu Deus. A pergunta é: esse Deus existe? Ele pode existir? Existe um Deus que me pertence e outros precisam seguir esse meu Deus para poderem ser finalmente justos a mim e à minha consciência? Ele é realmente apenas meu Deus e outros precisam ter esse mesmo Deus e segui-lo para poderem se sentir justos? Ou eles têm como eu seu próprio Deus, que está por trás de sua consciência e que os deixa serem justos quando seguem e rejeitam outros, isto é, nos rejeitam como nós os rejeitamos antes? Ou para que seu Deus tenha razão e nós não tenhamos razão, precisamos ser condenados e excluídos por eles para que possam se sentir justos? Aqui nos tornamos totalmente conscientes da estreiteza de nossos movimentos, da consciência e dos movimentos da consciência dos outros. Receio que você possa objetar que me movimentei para muito longe da minha proposta inicial de falar algo sobre os preconceitos que bloqueiam o êxito na nossa profissão e na nossa empresa. Porém, continuo nesse caminho e já avancei muito nele. Portanto, agora o assunto. Aí a gente fala de expiação e compensação. O que acontece aqui, gente? O Deus que está escrito
nesse livro, é um Deus com letra minúscula. Por quê? Vamos lá. Tem gente que ainda acredita que nós somos filhos do pecado e que nós somos pecadores, né? E Deus morreu na cruz para liberar alguns pecados, mas não liberou todos, e você continua sendo pecador. Apesar de Deus ter morrido na cruz. Jesus ter morrido na cruz para te libertar dos seus pecados. Aí, então, tem pessoas que acreditam que o Deus dela é um Deus ainda que castiga, que é um Deus que ainda é briguento, é um Deus, né? E aí as pessoas impõem isso às outras. E é o interessante, né? É que Jesus vem falando para você não julgar. E muitas vezes você se pega julgando o outro em prol desse seu Deus. Se Jesus falou para você não julgar, o que você tá fazendo julgando o outro? Para de julgamento. Jesus, olha só, gente. A constelação familiar, o Access Consciousness e Jesus lá atrás já vem falando pra gente parar de julgamento. Deixa essa parte com ele. Toda vez que você tá julgando alguém que trabalha com você, toda vez que você tá julgando o seu chefe, toda vez que você tá julgando o seu patrão, toda vez que você tá julgando o seu colega de trabalho, você tá chamando pra si todas as provas dele. Pra você sentir na pele o que ele tá passando. Pra você passar pelo mesmo processo que ele. E você parar de julgar ele. Como seria se você se libertasse de todo esse julgamento? Ai, mas eu aprendi na minha religião que o certo é. Ok, faça você o seu certo. Seja você o exemplo pelas ações. Julgar o outro não vai converter o outro. Ficar apontando os defeitos do outro, ficar apontando que o outro está errado e ficar falando que o seu é o certo, não vai trazer o outro para o lado bom. O que você acredita que seja o lado bom. O que vai fazer são os exemplos. Então, dê exemplos e pare de julgamento. E aí, diante desse Deus, né, seu, a gente escolhe uma expiação, uma compensação. Então, se algo está ruim em mim, se algo está ruim na minha empresa, eu vou compensar isso através da expiação. Né? Eu também vou perder. Então, assim, eu descobri que minha empresa é corrupta. E eu não quero sair da empresa porque ela paga bem. Como expiação, você vai escolher formas de perder dinheiro. E isso é muito inconsciente, gente. Para você pagar pela culpa de trabalhar numa empresa corrupta. Entende? Então, toda vez que você julga essa empresa, você também escolhe espiar por ela. Tá, Aline, o que eu faço? Procure outra empresa. Mas essa paga bem, você vai encontrar outra empresa que pague melhor. Você pode mudar a realidade dessa empresa de alguma maneira? Se você não pode mudar a realidade dessa empresa, mude a sua realidade. O Deus da consciência. O Deus que se imagina que está por trás desses movimentos da consciência como seu Senhor e Mestre é o mesmo Deus criador de tudo que existe e, portanto, voltado ao que ele próprio criou? Ele pode se opor àquilo que ele mesmo criou de forma que é? Ou nós o transformamos em nosso Deus para que justifique e recompense nossos movimentos da consciência, por mais terríveis e mortais que possam ser para nós e para os demais? Para que nos recompense com o quê?
com a garantia de que podemos pertencer a ele e ao nosso grupo, mesmo a preço de nossa e de muitas outras vidas? Então, assim, a gente torna o Deus o nosso Deus, né? E aí a gente fica fazendo moeda de troca. Olha, Deus, eu vou fazer isso para ganhar o reino dos céus. Eu vou fazer aquilo para ganhar os reinos dos céus. Eu vou ser boazinha, eu vou dar uma doação. Não funciona essa moeda de troca, gente. Ou outro Deus. Espero que tenha deixado claro como a consciência precisa de um esclarecimento que, por um lado, reconhece a sua importância para os nossos relacionamentos e, por outro, traz à luz os seus limites. Um esclarecimento que desmascara o absurdo de muitas das exigências da consciência e a presunção com que se coloca no lugar de Deus e ousa decidir sobre a vida e a morte, salvação ou perdição, não apenas nessa vida, mas muito além dela, por toda a eternidade. Por exemplo, no inferno eterno. Depois dessa preparação, você está disposto a ultrapassar os limites da consciência, procurar por uma saída e ousar dar os primeiros passos em uma direção que nos leva a entrar em sintonia com um movimento criativo. Eu o denomino aqui movimentos do espírito, que atua por trás de tudo igualmente. Também por trás de nossa culpa, também por trás daquilo que procuro transmitir aqui, que é estar a serviço de um amor, que une aquilo que nos movimenta da consciência. Tentam exteriorizar e contrapor. Por isso, ainda gostaria de expor algumas reflexões fundamentais, antes de começar com a explicação prática em relação à nossa profissão e nossas empresas. Então, o que acontece aqui, né? Muitas vezes, gente, você tá criticando o seu chefe não só porque ele ganha mais e não faz nada, né? Só que ele é chefe. Chefe é feito para liderar. Quando a gente estuda administração, o que a gente aprende? O chefe, ele não é o executor, ele é o líder. Ele capacita, ele orienta as outras pessoas a fazer, né? E você que decidiu não ser líder, decidiu ser o liderado, você executa para ele. Então, quantas vezes você está se colocando no julgamento do seu chefe e esquecendo que ele é o líder? E da maneira dele, ele está te capacitando para fazer. Mas ele não faz nada, eu faço tudo. Então, ele está executando muito bem o papel dele. Você está fazendo tudo. E você está fazendo muito bem o seu papel de fazer tudo, de ser liderado. É esse o papel. Você gostaria que esse papel fosse diferente? Vou falar a frase que minha mãe falava, gente. Anota num caderno. Vai ser líder. E aí você faz tudo que tá aí. Esse é o jeito dele liderar. Enquanto você estiver julgando o modo dele liderar, você está reagindo. Toda vez que você está reagindo, você está puxando para você todas as provas dele, para você entender o formato dele liderar. Essa foi a escolha dele de um modo de liderar. E aí, toda vez que você rejeita o seu chefe, você diz a famosa frase: ele ganha muito e não faz nada. Você também está rejeitando o dinheiro. E você está falando assim: olha, dinheiro, eu preciso pouco de você e eu preciso trabalhar muito para ter esse pouco. Porque aquele que trabalha pouco e ganha muito, não presta. E eu escolho ter o reino dos céus. Eu escolho trabalhar muito e ganhar pouco. Percebe o que você faz com o seu julgamento. Para de julgar os que ganham muito e trabalham pouco. Troca isso por uma consciência.
O que eu posso fazer, o que eu posso ser, que eu vou trabalhar pouco igual eles e vou ganhar muito igual eles. E que isso vai ser leve e divertido para mim. Ai, mas ele trabalha errado porque ele não cumpre horário, ele não faz isso. Mas tá funcionando para ele. Ele tá trabalhando pouco e está ganhando muito. Entende que toda vez que você fala que o outro tá errado, você tá julgando ele? É esse Deus que Bert Helling tá falando pra nós, né? Você escolheu um Deus que tá falando que aquilo tá errado. Uma lei superior que tá falando que aquilo tá errado. Mas tá funcionando pra ele. Então, é a vida dele, é o momento dele. Deixa funcionar pra ele. E pra você, o que funciona? Como seria se você pegasse e, aliás, ok. Se ele pode trabalhar pouco e ganhar muito, eu também posso trabalhar pouco e ganhar muito. O que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para trabalhar pouco e ganhar muito? Pode ser nesse lugar, em outro lugar, mas eu tô escolhendo trabalhar pouco e ganhar muito igual essa galera. E aí vai e segue a sua consciência. Para de julgar o outro. Começa a fazer perguntas. Os movimentos do espírito. Aristóteles observou que tudo que existe se movimenta, e também que este movimento não procede de si mesmo, mas que precisa vir de outro lugar. A partir disso, deduziu a existência de um primeiro motor. Então, gente, tudo se movimenta. Você está se movimentando em direção à riqueza ou você está se movimentando em direção ao fracasso? Este primeiro motor precisa ser algo espiritual, porque tudo aquilo que se movimenta tem um sentido. Está em sintonia com muitas outras coisas que se movimentam com ele numa inter-relação prática. É como se fosse uma engrenagem. A minha engrenagem gira que movimenta a outra, que movimenta a outra, que movimenta a outra. Porém, não podemos imaginar que antes ou ao lado deste poder espiritual que movimenta tudo, existiu uma outra coisa que o movimenta. Isto é, que este poderia ser um segundo motor, que se apresenta a um outro que existiu antes dele, senão esse outro seria o primeiro. Tudo aquilo que esse poder movimenta existe somente através dele. É o poder criativo pelo qual tudo tem a sua existência e entra em movimento através dele. Poder criativo. Então, bora ativar a banda da criatividade aí? Ativando a banda da criatividade, ativando a banda da criatividade, ativando a banda da criatividade. Como podemos imaginar isso? Tudo existe porque esse poder espiritual o pensa, porque o pensa e o quer tal como é. Pensa e se movimenta criativamente. O que resulta disso? Primeiro, é difícil imaginar que para este espírito criativo possa existir algo que se oponha a ele ou que ele possa rejeitar ou perder. Pois para onde poderia ir e cair, a não ser regressar a ele, a sua origem? Então, assim, criatividade, nada se opõe ao poder da criatividade. Porque você não pode perder, porque você não pode rejeitar. A criatividade, ela é sempre criatividade. Então, se eu criticar a criatividade, ela vai voltar à origem, que é ser a criatividade. Pense em todas as coisas criativas que você anulou e você deixou de
viver o poder da criatividade. Porque era difícil, porque nunca ninguém fez isso. Algo se pode elevar até esse espírito criativo. Por exemplo, ofendê-lo? Algo se pode elevar até esse espírito criativo. Por exemplo, ofendê-lo? Algo pode merecer uma compensação ou um castigo por aquilo que faz se nada se movimenta por si mesmo, de uma maneira que possa aproximar-se ou afastar-se dele? Vou ler de novo. Segundo, algo se pode elevar até esse espírito criativo, por exemplo, ofendê-lo. Você tem como ofender a criatividade? Algo pode merecer uma compensação ou um castigo por aquilo que faz, se nada pode se movimentar por si mesmo, de uma maneira que possa aproximar-se ou afastar-se dele? Então, assim, toda vez que eu critico uma pecinha dessa engrenagem inteira, eu não tô olhando o todo, eu não tô olhando o que faz essa engrenagem se movimentar. Quando você critica a sua mãe por não ter te dado o amor, você tá olhando para sua avó, ela deu amor para sua mãe, para sua bisavó, para todas as mulheres da sua família? É esse ato, né, do criticar a engrenagem. Você está olhando o sistema como todo ou está olhando apenas uma pecinha? Quando você se cobra por essa perfeição, você consegue olhar a engrenagem de sua vida, o seu sistema familiar, e dentro das imperfeições, quantas belezas foram construídas? Terceiro, pode existir culpa ou inocência anterior a esse espírito, ao espírito de criatividade? Porque lembra, culpa e inocência é uma dualidade. Existe culpa ou inocência anterior ao espírito de criatividade? Alguém pode causar um sofrimento a um outro ou tirar a sua vida sem que esse espírito o queira e que o realize através dele? Gente, eu fiz o curso conversando com as entidades. E a gente fala muito sobre isso, sobre tudo é uma questão de escolha. Até o modo como você vai partir dessa terra é uma questão de escolha. Se é uma questão de escolha, será que quem morre sofre mesmo? Ou sofre aquele que perdeu o ente porque ainda não tem consciência da escolha que todos nós fazemos a todo momento? E como ser infinito a todo momento mesmo? Existe nesse sentido um agressor e uma vítima? O seu chefe é o agressor mesmo? Você é a vítima mesmo? Ou olhando para essa engrenagem, você escolheu esse tipo de chefe? Porque você poderia estar indo em outra empresa. E se você tem mudado de empresa e toda hora só aparece chefe assim, o que tem por baixo disso que tá fazendo você atrair esses chefes? Quais lições que tem aí? Tá na hora de você constelar e descobrir e curar o que tem por baixo disso pra você parar de atrair esse chefe. E a gente vai parar nesse terceiro item. Amanhã a gente começa o quarto item às 7 horas da manhã. Eu vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau, tchau.